tarde a todos vocês. Como vocês estão? Agradecer a Deus por esse lindo dia, esta linda terça-feira. Estou aqui, bem acompanhada das minhas amiguinhas, tá certo? Que estão aqui conosco toda semana, tem uma novidade, não é isso? E esta semana nós estamos comemorando a Semana do Folclore, que é uma tradição riquíssima que nós temos no nosso país, né? Que é a mistura de várias culturas, tradição que vem passando de geração em geração. Já vimos tudo isso na aula de história. E durante essa semana vamos conhecer um pouquinho mais sobre a cultura folclórica, sobre contos, mitos, superstições, adivinhações, parlendas, né? Tudo isso que faz parte do folclore, as comidas típicas, certo? Então nós temos muita coisa, né, do nosso país, na nossa cultura, as danças, então tudo isso aí faz parte do nosso folclore. Temos aí o Saci Pererê, a Cuca, né, a Iara, temos vários personagens, o Curupira, e vamos conhecer um pouquinho sobre cada um. Então uma ótima terça-feira para cada um de vocês, uma ótima tarde, e vamos dar início agora com a nossa aula. Então agora vamos lá na aula de matemática. Vamos ver um pouco sobre multiplicação com números decimais e um pouquinho da multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Hoje logo cedo tia Adriana passou aí um videozinho de revisão de adição e subtração com números decimais para vocês não esquecerem. E agora vamos ver a multiplicação. Então tem lá na página 25 do livro de vocês, tá certo? Então vamos lá? Na multiplicação por números decimais, o que é que acontece aí? Vou mostrar para vocês como é que faz. Então, como é que nós iremos fazer? Na multiplicação por números decimais, a gente vai efetuar a multiplicação normalmente e depois vai contar quantas casas tem após a vírgula e nós iremos colocar no resultado. Multiplica normalmente. 3 vezes 4, 12 a 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 2, 6. Efetuei minha multiplicação normalmente. Como ela tem números decimais, então agora eu vou contar quantas casas eu tenho após a vírgula. Então eu só tenho uma casa. Então eu vou vir aqui e vou contar uma. E vou colocar a vírgula. Na multiplicação por números decimais, a gente vai contar quantas casas tem após a vírgula. E nós vamos contar daqui para lá, da direita para a esquerda, e vamos colocar a vírgula. Vou colocar até uma setinha assim, para vocês não esquecerem, tá certo? Então vamos lá. 2 vezes 6, 12 a 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 8, 16. Certo? Deixa eu pastar aqui um pouquinho. 16. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou contar quantas casas eu tenho após a vírgula. 1, 2. E vou agora, da direita para a esquerda e vou colocar lá a vírgula no resultado. Então, eu tenho duas casas. Então, eu tenho 1, 2. Então, vou ficar com 16,32 centésimo. Aqui eu tenho 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Sobe o 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Efetua a multiplicação normalmente. Só na hora que for colocar a vírgula que eu vou obedecer às regras. Então, eu tenho uma casa, duas casas, três casas. Então, eu venho, uma casa, duas casas, três casas. Então, eu vou ter 5 inteiros, 430 milésimos. Lembrando que a gente, quando vai efetuar, representar os números em ordem naturais, a gente tem unidade, dezena e centena, não é isso? Já os números decimais quer dizer que eu vou ter os números menores do que a unidade. Aí por isso que vem a vírgula, aí décimo, centésimo e milésimo. São unidades menores do que 1, certo? Então vai ser unidades menores do que o meu inteiro.
aqui eu tenho. Então, nós vamos ver aqui outro exemplo. 4 vezes 4, 16 a 1. 4 vezes 0, 0. Todo mundo multiplicado por 0 vai ser sempre 0, certo? 4 vezes 0, 0. Coloca 1. Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? Uma casa. Então, deixa eu ajeitar esse 6, ficou feio. Então, eu só tenho uma casa. Então, aqui também eu vou contar uma casa. Vai ser 1,6 décimo. Então, na multiplicação por números decimais, eu vou contar quantas casas eu tenho pós-vírgula, certo? E vou colocar lá na representação do resultado. Vamos ver mais alguns exemplos? Aí no livro de vocês, na página 25 e página 26, tem os exemplos que a tia Adriana fez aqui, tá? As explicações, tá certo? Lá na página 27, vocês terão probleminhas para responderem e vocês vão lá responder. Tem aí. Felipe pega um ônibus para ir ao trabalho e para voltar. Quantos reais ele gasta de passagem para ir e para voltar do trabalho todos os dias? Então, ele gasta de passagem R$ 4,25, né? Que estamos trabalhando em dinheiro. Para ir para o trabalho. Só que ele vai e ele volta. Então, no dia ele gasta quanto? Vezes 2. São duas passagens para ir e para voltar? 2 vezes 5, 10 a 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 4, 8. Então, quantas casas decimais eu vou ter aqui? 1, 2. Então, eu vou vir aqui embaixo e vou contar no resultado. 1, 2. Então, ele gasta R$ 8,50 todos os dias. Se eu for multiplicar aqui quantos dias na semana ele trabalha, que são 5, então eu vou pegar R$ 8,50 e vou multiplicar pelo número de dias que ele vai para o trabalho todos os dias. Um dia só ele gasta esse valor. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25 a 2. 5 vezes 8, 40. Mais 2, 42. Então, eu tenho uma casa decimal, duas casas decimais. Então, 1, 2. Então, ele gasta R$ 42,50 por semana para ir para o trabalho. Como eu estou falando de dinheiro, eu uso o símbolo R cifrão, tá certo? Porque aqui nós estamos falando de dinheiro. E aí, tem outras atividades que vocês irão ler os probleminhas e irão resolver. Lembrando que tem alguns probleminhas que eu preciso multiplicar. E depois vou precisar adicionar ou subtrair a operação, tá certo? Então, deu para todo mundo compreender? Multiplicação por números decimais. Efetua a multiplicação normalmente. Conto quantas casas decimais tem, que é pós-vírgula, após a vírgula. Vou lá no resultado, conto lá que tem 1, 2. Então, 1, 2. Se aqui tivesse um outro número, aí eu ia contar quantas casas tinha. 1, 2, 3. Então, eu iria aqui colocar 1, 2, 3. Tá certo? Então, conto quantas casas tem pós-vírgula. E vou lá colocando sempre nessa posição. Da direita para a esquerda, a posição da vírgula. Então, tem aí os probleminhas na página 27, na página 28, na página 29, com multiplicações com números decimais. Lá na página 30, tem multiplicação com números decimais por 10, por 100 e por 1000. Então, vamos ver agora como é esta multiplicação. Já agora, a multiplicação por 10, por 100, por 1000, a gente não precisa efetuar as continhas, tá certo? Multiplicação por 10, por 100, por 1000, eu não preciso armar as continhas. Eu vou resolver aqui mesmo. Multiplicação por 10, por 100, por 1000, eu vou contar a posição que a vírgula vai andar da esquerda para a direita. Então, ela vai vir da vírgula para cá, tá certo? Já a multiplicação normal, nós vamos da direita para a esquerda. E multiplicação por 10, por 100, por 1000, vamos vir da esquerda para a direita. Então, olha só, quantos zeros eu tenho aqui? Um zero. Então, a quantidade de zero que eu tiver indica a quantidade de casas que eu irei pular. Então, aqui eu tenho uma casa decimal, minha vírgula não está aqui,
Eu não vou vir da esquerda para a direita. Deixa eu olhar a posição. Esquerda para a direita, corretamente. Então, eu vou pular uma casa. Então, vai ficar aqui minha vírgula. Então, vai ser 53,14. Quer dizer que minha casa decimal, minha vírgula vai andar apenas uma casa. Vou deixar aqui para vocês verem. Aqui eu tenho quantos zeros? 2 zeros. Então, eu tenho 5,314 milésimo. Se eu tenho duas casas decimais, que é a quantidade de zero, certo? Indica quantas casas eu irei andar. Então, se eu tenho duas casas decimais, minha vírgula está aqui. Ela vai andar quantas casas? Duas. Então, ela vai vir uma, duas. Então, eu vou ficar com 53, não é isso? 1,4. Então, eu vou ter 531 inteiros, 4 décimos. Tá certo? Então, multiplicação por 10, por 100, por 1000, ou 10.000, ou 100.000, certo? Pode ter quantos zeros tiver. Eu não preciso efetuar as continhas. Eu apenas vou contar quantos zeros tem e vou andando as casas decimais. Sempre da esquerda para a direita. Aqui quantos zeros eu tenho? 3 zeros. Então, eu vou pular uma casa, duas casas, 3 casas. Minha vírgula está onde? Aqui. Então, vamos lá. Uma casa, duas casas, 3 casas. Então, minha vírgula vai estar aqui. Então, eu vou ter 5, 3, 1, 4,0. Então, eu vou ter 5.314 inteiros, tá certo? Espero que compreendam. Vou botar outro exemplo para vocês compreenderem melhor ainda. Lembre-se, a quantidade de zeros que eu tiver indica a quantidade de casas decimais que eu vou pular da esquerda para a direita, tá certo? Já a multiplicação normal é o contrário, é da direita para a esquerda. Então, vamos ver outro exemplo para a gente aprender mais ainda. Então, agora vamos lá ver outro exemplo. Por que eu coloquei os mesmos numerais aqui? Porque eu queria que vocês compreendessem a quantidade de casas decimais que nós iremos andar a posição da vírgula, tá? Não é obrigado a ser todas as continhas ter os 3 igual, não. Eu apenas coloquei um exemplo para vocês verem aí a posição que vai ficar cada numeral. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma casa. Então, quer dizer que eu vou andar aqui uma casa. Então, eu vou ter 1, 2, 3,75. Vai dar quanto? 123 inteiros e 75 centésimo. 123 inteiros, 75 centésimo. Por quê? Porque eu andei uma casa decimal. Agora eu tenho quantas casas decimais aqui? 2 casas decimais. Então, eu tenho uma, duas. Então, eu vou andar quantas casas aqui, ó? Uma, duas. Então, minha vírgula vai ficar aqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 7,5. Que eu vou ler como esse número? 1.237 inteiros e 5 décimos, tá bom? Então, lembre, a quantidade de zero que tiver será a quantidade de casas que eu irei pular. A vírgula vai movimentar da esquerda para a direita. Eu tenho aqui quantas casas decimais? 1, 2, 3. Então, minha vírgula aqui vai andar 1, 2, 3. Então, minha vírgula vai vir para cá. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 7, 5,0. Então, eu vou ter 12.375 inteiros e nada, né? Eu posso tirar até esse último zero aí, porque só indica os números inteiros. Mas, como estamos aprendendo, deixa ele. Então, números decimais multiplicado por 10, por 100, por 1000, eu conto quantos zeros tem. Dependendo da quantidade de zeros que eu tiver, serão as casas que eu irei pular. Se eu tiver aqui 8, 3 vezes 100, certo? Eu preciso arrumar essa continha? Não. Quantas casas decimais eu tenho? 2. Então, se minha vírgula está aqui, ela vai andar quantas casas? 2. Então, ela vai vir para cá, ó. 1, 2. Então, eu irei acrescentar mais 0 aí.
Então, eu vou ficar com 8, 1, 3, não é duas casas? 1, 2. Então, eu irei aumentar aí o 0. Se o numeral que eu tenho aí não der para complementar, eu acrescento 0. Então, lá na página 30, tem pedindo para você resolver aí as multiplicações por 10, por 100, por 1000, tá certo? Depois pede que você escreva o que você observa na relação dos resultados de números decimais. Multiplicado por 10, como é que eu faço? Aí você vai lá escrever que os algarismos que são multiplicados por apenas um 0, eles deslocam uma casa decimal. Aí tem lá por 100, você vai colocar os algarismos multiplicado por 100, que tem 2 0, a casa decimal vai andar duas casas. E por 1000, o algarismo que será multiplicado por 1000, que terá 3 zeros, a casa decimal irá andar 3 casas, porque depende da quantidade de zeros que tiver. Mas, professora, se aqui fosse 2000, aí você teria que armar a continha e efetuar, tá certo? Só é por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 1 milhão. Tudo que for 10000. Se tivesse aqui 3000, ou 300, ou 30, você iria efetuar a continha normalmente. Se aqui fosse vezes 30, então eu iria, dá pra ver? Dá. 12,375 vezes 30. Então, eu iria o quê? Resolvê-la normalmente. 0 vezes todos os números será 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. 3 vezes 5, 15 a 1. 3 vezes 7, 21, mais 1, 22 a 2. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11 a 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. 0, 5, 2, 1, 7, 3. Quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu ia andar, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Então, se for por 10, por 100, por 1000, eu multiplico os números igualmente. Então, vamos lá fazer a atividade aí do livro. Tem lá também na página 31 até a página 33. Então, vamos colocar aí nossa cabecinha para pensar e vamos conseguir fazer as operações. Qualquer dúvida, me pergunta no privado e envie as suas fotos para corrigir e tirar suas dúvidas, tá bom? Voltei para minhas amiguinhas lindas aqui. Então, respondam aí a atividade do livro. Qualquer dúvida, me pergunta e tenta fazer. A gente só consegue aprender quando a gente faz. Quando a gente tenta, quando a gente não faz, a gente não consegue. Se eu pedir para alguém responder para mim, eu não vou aprender. Se eu pegar a atividade lá respondida, porque meu livro é do professor, eu consigo ver lá as respostas, eu também não vou aprender. Então, só consigo aprender matemática treinando e praticando. As outras disciplinas eu vou lendo, vou decorando, vou lendo, vou aprendendo através das explicações. Já a matemática não, eu preciso praticar. Então, pratique. Boa sorte. Um cheiro bem grande, estou morrendo de saudade. Lembra que esta semana é a semana do folclore. Cuidado com a cuca te pega daqui, te pega de lá. Semana do folclore, semana riquíssima de riquezas, belíssima do nosso folclore. Nós temos muita cultura do povo para o povo. Boa sorte para vocês, um ótimo finalzinho de tarde.